Você já reparou como o fim de ano chega? E mesmo assim não chega. As luzes aparecem nas ruas, as músicas repetem o mesmo refrão, as vitrines tentam fabricar uma alegria pronta, as mensagens começam a brotar nos grupos como se fossem obrigação social. As pessoas dizem é uma época mágica, dizem agora vai, dizem que venha um novo ciclo, e você tenta acompanhar. Você compra alguma coisa, você marca presença, você responde com emojis, você sorri em fotos, você faz o brinde, você diz Feliz Ano Novo, como quem recita uma senha para não ser percebido. Mas por dentro você sente um eco, um silêncio que não combina com fogos. Você sente uma ausência que não combina com festa. E a parte mais estranha é que você não consegue explicar isso sem parecer ingrato, frio, dramático ou negativo. Então você engole. E é assim que começa o vazio do fim de ano. Não pela falta de gente, mas pela falta de verdade. Você está cercado de barulho e sozinho com a própria cabeça. E você sabe exatamente do que eu estou falando, porque esse sentimento não vem como uma tristeza bonita, cinematográfica. Ele vem como uma sensação de desencaixe, como se o mundo inteiro estivesse celebrando uma coisa que você não consegue mais sentir, como se existisse um vidro invisível entre você e a alegria dos outros, como se você estivesse vendo a vida acontecer do lado de fora, e você do lado de dentro, esperando algum sinal de que ainda pertence. E aí vem o pensamento que você tenta expulsar no segundo seguinte. O fim de ano não é mais o mesmo. Só que você diz isso como se fosse nostalgia, como se fosse só a infância que acabou, como se fosse inevitável. Mas e se não for? E se isso não for apenas você crescendo? E se isso for um sintoma de algo maior, mais sombrio e mais atual? E se o fim de ano não ser mais o mesmo, não for normal? Porque olha ao redor, com honestidade. Não é só você, tem gente que chega em dezembro e não sente esperança, sente cansaço. Tem gente que chega em dezembro e não sente gratidão, sente culpa. Tem gente que chega em dezembro e não sente renovação, sente uma contabilidade interna de tudo que não viveu. E isso é tão comum hoje que as pessoas começaram a chamar de depressão de fim de ano, como se fosse apenas um humor inevitável, uma fase do calendário, uma chuva que passa. Mas não para por aí, porque o que você sente não é só tristeza, é uma espécie de luto sem funeral. Um luto por um tempo que você não sabe exatamente quando perdeu. Um luto pela sua própria capacidade de sentir. E aqui vem a primeira virada emocional. O problema não é que você ficou mais velho. O problema é que a vida moderna roubou o seu fim de ano, antes mesmo dele começar. E eu sei que essa frase parece exagero, mas pensa comigo. Quando você era criança, o fim de ano não era só uma data. Era um intervalo. Era uma suspensão da realidade. Era um espaço vazio onde o tempo parecia mais lento. As pessoas pareciam mais presentes. E você tinha a sensação, mesmo que pequena, de que alguma coisa podia mudar. Hoje o que acontece? Você chega em dezembro já devendo. Devendo trabalho, devendo energia, devendo paciência, devendo presença. Você chega em dezembro como quem chega no final de uma maratona sem ter escolhido correr. E ainda assim te pedem entusiasmo, te pedem gratidão, te pedem sorriso, te pedem espírito natalino como se isso fosse um botão. Você tenta, mas seu corpo não é burro. Seu corpo sabe que você está vazio. E vazio não se resolve com luz pisca-pisca. Vazio se resolve com sentido. E é aqui que sua mente encontra uma falsa conclusão. Aquela conclusão rápida que dá uma explicação simples e te permite seguir sem olhar fundo demais. Eu estou assim porque esse ano foi difícil. Eu estou assim porque aconteceu muita coisa. Eu estou assim porque eu trabalhei demais. E sim, pode ter sido difícil. Mas aqui vem a quebra que torna tudo muito mais desconfortável e muito mais real. Você não está vazio só por causa do que aconteceu neste ano. Você está vazio porque há muito tempo você não tem um lugar interno onde o ano possa terminar com significado. Você perdeu o ritual. E não um ritual religioso, não. Eu estou falando do ritual psicológico. Aquele momento em que o ser humano faz sentido do que viveu, fecha ciclos de verdade, sente o que precisa sentir, honra perdas, reconhece ganhos
e se prepara para recomeçar com alguma dignidade. A vida moderna não te dá esse espaço. Ela te empurra de um dia para o outro, como se o tempo fosse um corredor de aeroporto. Você está sempre correndo para um portão que muda de lugar a cada 5 minutos. Você não vive o ano, você atravessa o ano. E quando dezembro chega, o corpo pede parada. Mas a vida moderna diz, agora acelera. Mais metas, mais entregas, mais vendas, mais festas, mais obrigações sociais, mais gastos, mais performance emocional. Você tem que render no trabalho e render na alegria. Você tem que entregar e parecer leve. Você tem que produzir e parecer grato. Você tem que ser eficiente e espiritualizado. E é aqui que a sua sensação de fim de ano não é mais o mesmo, vira algo muito mais sério. Você não perdeu só a magia. Você perdeu a capacidade de estar presente. Porque presença exige uma coisa que a vida moderna odeia: tempo real. Tempo sem utilidade. Tempo sem métrica. Tempo sem postagem. Tempo em que nada acontece por fora, para alguma coisa acontecer por dentro. E o que a vida moderna faz com o tempo? Ela o tritura. Ela pega seus dias e transforma em tarefas. Ela pega suas noites e transforma em recuperação apressada. Ela pega seu descanso e transforma em consumo. Ela pega sua saudade e transforma em publicidade. Ela pega sua carência e transforma em oferta. Ela pega seu desejo de recomeçar e transforma em lista de metas. Você nunca percebeu o detalhe mais cruel. Hoje até a esperança virou produto. Novo ano, novo você. E você, cansado, compra a ideia como quem compra um cobertor para se aquecer num lugar que nunca deveria ter sido tão frio. Você faz promessas. Promete academia. Promete disciplina, promete mudança. E por alguns minutos isso dá um alívio, porque promessa é uma forma de anestesia. Ela cria a ilusão de que o futuro vai resolver o que você não conseguiu resolver no presente. Só que existe um problema. O futuro não vem com alma pronta. Se você entrar no ano novo com a mesma lógica interna, você só vai repetir o mesmo ciclo com outra data. E é por isso que o fim de ano dói tanto. Porque ele é um espelho. Um espelho que aparece uma vez por ano e te obriga a ver uma coisa que você passa o ano inteiro evitando. Você está vivendo? Ou só cumprindo? E aqui eu preciso abrir uma pergunta que vai ficar latejando até o final. O que exatamente você está tentando salvar quando diz, ano que vem eu vivo? Guarda essa pergunta, porque ela é mais perigosa do que parece. Agora, antes de entrar na filosofia, eu preciso te dizer algo que vai mudar a forma como você enxerga esse vazio. Porque o que você sente no fim de ano não é apenas tristeza. É um fenômeno psicológico e cultural. É uma assinatura da época. E é aqui que a filosofia se torna necessária como bisturi. Não é um filósofo antigo falando sobre virtude ou moral. Não é alguém te mandando ser grato. É um homem que olhou para o século XX e entendeu um dos mecanismos mais brutais da vida moderna. Viktor Frankl. Porque Frankl não falou de sentido como algo bonito. Ele falou de sentido como sobrevivência. E ele observou algo que parece simples, mas corta como lâmina. Quando o ser humano perde o sentido, ele não entra apenas em tristeza, ele entra em vazio. E o vazio tem uma característica: ele tenta se preencher com qualquer coisa. Com compras, com festas, com comida, com álcool, com redes, com barulho, com trabalho, com gente, com pornografia emocional de posts motivacionais. E mesmo assim, o vazio continua ali como uma sala grande demais dentro de você. O fim de ano expõe essa sala. Porque o fim de ano é, simbolicamente, um momento em que a vida te pergunta: o que você fez com o seu tempo? E essa pergunta, para quem vive na lógica moderna, é cruel. Porque a vida moderna te treinou para medir tempo em produtividade, não em significado. Você conta o ano como quem conta dinheiro. Quanto eu ganhei? Quanto eu avancei? Quanto eu conquistei? Quanto eu perdi? Mas quase ninguém pergunta quanto eu vivi. E quando você não vive, o fim de ano não tem o que celebrar. Ele vira uma encenação, uma peça, uma festa com gente tentando convencer a si mesma de que está tudo bem. E você percebe isso nos detalhes mais humanos. Você vê gente rindo alto demais, gente bebendo rápido demais, gente postando demais, gente falando demais, como se o silêncio fosse perigoso.
como se, no silêncio, alguma coisa pudesse aparecer. E aparece. A nostalgia, a saudade, o arrependimento, o medo, a sensação de que o tempo foi roubado. E você tenta fugir porque essas coisas doem. Só que existe uma verdade incômoda. A dor do fim de ano não é inimiga. Ela é portal. Ela é a consciência dolorosa, te visitando uma vez por ano, para te lembrar que você ainda está vivo. Você acha que essa dor é fraqueza. Mas e se essa dor for o último pedaço de lucidez que sobrou? Porque se você não sentisse nada, se você atravessasse o ano e chegasse ao fim sem nenhuma pergunta, aí sim você estaria completamente domesticado. Então por que dói? Porque dezembro é uma fronteira. E fronteiras fazem você olhar para trás. E quando você olha para trás, você vê quantas vezes você adiou a própria vida. Quantas vezes você disse, depois eu faço, depois eu viajo, depois eu descanso, depois eu volto para mim, depois eu vivo. E esse depois é o truque mais antigo do vazio moderno. O depois é uma droga que te mantém funcionando. Porque se você olhar de verdade para o agora, você talvez perceba que está se oferecendo inteiro para um plano que não inclui sua alma. E aqui entra a segunda virada, a que troca a vítima por observador. Quantas vezes você usou o fim de ano como anestesia para não encarar o que precisava mudar? Quantas vezes você se prometeu coisas em janeiro só para suportar dezembro? Quantas vezes você se deu esperança como quem dá um osso para um cachorro continuar obedecendo? Você faz promessas para não entrar em luto. Você faz metas para não entrar em verdade. Você diz, ano que vem vai ser diferente, porque admitir que você não está vivendo agora seria insuportável. E eu não estou te julgando. Quase todo mundo faz isso. Porque o mundo moderno não te ensinou a lidar com vazio. Ele te ensinou a fugir dele. Só que toda fuga tem um preço. Você se afasta de si. E é por isso que o fim de ano não é mais o mesmo. Não porque você ficou adulto, porque você ficou ocupado demais para sentir. E sentir é a matéria-prima da vida. Você consegue perceber o absurdo? Você viveu um ano inteiro e chega no final sem conseguir nomear o que aconteceu dentro de você. Você lembra reuniões, tarefas, deslocamentos, boletos. Mas quando tenta lembrar de você de verdade, tem buracos. Como um filme que foi editado e tiraram as cenas mais importantes. E aqui eu preciso entregar a frase punhal, isolada, com a pausa que o corpo entende. O fim de ano não te deixa vazio. Ele só revela o quanto você passou o ano inteiro distante de você. Silêncio. Deixa o eco disso aparecer. Porque quando você entende isso, você para de tratar dezembro como inimigo e começa a tratá-lo como um mensageiro cruel e necessário. O fim de ano não é triste. O fim de ano é um teste. Ele testa se você tem vida dentro da vida que leva. Ele testa se o seu tempo teve alma. Ele testa se você estava presente o suficiente para sentir gratidão real, não gratidão de Instagram. Que agora eu volto à pergunta que eu abri. O que você está tentando salvar quando diz, ano que vem eu vivo? Você está tentando salvar a sua esperança. Mas esperança sem ação vira prisão, porque você transforma o futuro em altar e sacrifica o presente nele. Você coloca a sua vida real na mesa e diz, toma, futuro, me devolve depois. E o futuro nunca devolve. Ele sempre chega como presente. E o presente sempre chega com a mesma pergunta. Você vai viver agora ou vai adiar de novo? É aqui que a transformação interna começa. E ela não é bonita, não é 5 dicas, não é um manual. Ela é uma escolha silenciosa de parar de se trair em pequenas coisas. Você não precisa virar outra pessoa até janeiro. Você não precisa fazer um ritual perfeito. Você precisa recuperar um gesto de honestidade que a vida moderna tentou arrancar de você. Reconhecer o que você sente. Reconhecer que o vazio é real, que a falta de magia é real, que o fim de ano virou encenação para muita gente, que o seu corpo sabe disso. E a partir desse reconhecimento, você começa a fazer uma coisa que é quase subversiva. Você cria espaço. Espaço para sentir luto pelo que não viveu. Porque só quem faz luto consegue recomeçar sem mentir. Espaço para honrar o que você perdeu, em vez de varrer para baixo do tapete com festa. Espaço para perceber quem você virou. E aqui vem o ponto que dói e liberta ao mesmo tempo. Talvez o fim de ano não seja mais o mesmo.
porque você não pode mais se enganar do mesmo jeito. Isso é maturidade real. Não é perder magia, é perder ilusão. E perder ilusão dói como tirar uma lasca de dentro da pele. Mas é assim que a vida volta a entrar. O vazio da vida moderna depende de que você continue anestesiado. Quando você para sentir, o vazio perde força. Não porque ele some, mas porque você deixa de ser controlado por ele. Você passa a ver o que é seu e o que não é. Você passa a perceber o que te pertence e o que foi imposto. Você passa a recuperar pequenas partes do tempo que a máquina comeu. Um jantar sem celular de verdade. Uma caminhada sem música só com o mundo. Uma conversa sem performance. Um não para uma obrigação que você odeia. Um sim para algo simples que te devolve ao corpo. E não, isso não resolve tudo. Mas isso devolve a coisa mais rara hoje, presença. E presença é o único lugar onde qualquer sentido pode nascer. Agora, para fechar com a recompensa cognitiva e amarrar tudo num ponto que você vai lembrar quando dezembro voltar, presta atenção. O fim de ano não é mais o mesmo porque o mundo mudou. O mundo ficou mais rápido, mais ruidoso, mais utilitário, mais agressivo, mais cínico. Mas o que não é normal não é você sentir isso. O que não é normal é terem te convencido de que esse vazio é só fase, só nostalgia, só drama. Não é. É um sintoma, é um aviso. É o seu sistema nervoso dizendo você está vivendo longe de você. E agora que você enxergou isso, a pergunta não é se o fim de ano vai voltar a ser mágico como antes. A pergunta é, você vai continuar aceitando uma vida que te impede de sentir e chamar isso de normal? Ou você vai usar esse vazio como sinal de retorno? Retorno para o que ainda é seu. Retorno para uma vida menos performada e mais vivida. Retorno para uma alegria que não precisa ser anunciada, porque ela se sente no corpo. E quando os fogos estourarem, quando as mensagens chegarem, quando as pessoas sorrirem nas fotos, talvez você ainda sinta um vazio. Mas a diferença é que você vai saber o que ele significa. Não é defeito, é consciência. E consciência dói, mas liberta. Se em algum ponto desse vídeo você sentiu que eu descrevi o seu dezembro por dentro, aquela mistura de saudade, cansaço e uma esperança cansada que você não fala para ninguém, escreve nos comentários uma frase. Não para mim, para você, como um pacto silencioso de retorno. Eu vou voltar para mim.